Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós já estamos aí em mais uma semana de maratona de escrita e hoje eu vou continuar dando um pouquinho de dicas pra vocês sobre como construir sua história. Semana passada eu falei aqui sobre como começar um livro, né, como escrever o primeiro capítulo, e hoje eu vou falar aqui um pouquinho de um problema muito comum pra todo mundo, que é o quê? O que eu faço com o meio da história? Quando eu tava pedindo sugestão sobre o que tratar aqui nos vídeos de dicas que a gente ia ter durante esse mês, muita gente me pediu pra falar sobre isso, sobre o meio da história. Porque começar um livro às vezes é fácil, terminar às vezes é muito fácil, tem gente que tem mais facilidade pra começar ou mais facilidade pra terminar, mas o meio acaba meio ficando largado ali, a Deus dará, né? Porque você não sabe direito como fazer pra que a sua história, né, se desenvolva como precisa, você não sabe conectar o começo que você tem em mãos e o final que você tem em mente, enfim, é muito complexa essa coisa de fazer o meio do livro. E exatamente por isso esse é o momento da construção de uma história onde a maior parte das pessoas acaba largando a escrita. É muito comum que a gente passe daquele apresentação inicial, daquele furor inicial de você apresentar um livro, e aí a galera simplesmente desiste porque, tipo, você não sabe o que tá fazendo, você não tem nenhum planejamento, você não sabe pra onde você tá indo, você não sabe colocar ele no meio. Então hoje a gente vai resolver esses problemas com algumas dicas simples. A primeira dica que eu dou pra vocês é estruturar a história. Eu não funciono com roteiro, eu vou ver se eu faço um videozinho de dicas com como eu estruturo mais ou menos a minha história, como eu planejo o que eu vou escrever, mas eu não funciono com roteiro. Mas de repente, roteiro é o que você precisa pra ter esse planejamento prévio pra saber onde você tá indo. Um roteiro não precisa necessariamente ser seguido, às vezes a gente só precisa fazer o roteiro e ter essa noção de escaleta de história, se sentir mais seguro antes de continuar escrevendo. Mas enfim, se você se encaixa com essa coisa de planejamento de história ou quer tentar, faz uma escaleta, que é basicamente um planejamento aí de quantos capítulos você acha que esse livro vai ter e o que acontece em cada um desses capítulos. Dá uma chance, porque isso vai te dar também uma imagem mais ampla sobre como é a sua história. Você não vai descobrindo no meio do caminho, você tem todo esse controle da narrativa. Se você é como eu e não consegue planejar, não se encaixa com essa coisa de fazer tudo certinho, bonitinho, planejado milimetricamente, eu tenho aqui um set de perguntas que eu me faço e que você pode se fazer pra saber quais são as coisas que você precisa trabalhar nesse meio da história pra chegar no final que você quer. É muito importante pensar que todas as cenas do seu livro tem que ter alguma utilidade. Às vezes a gente não pensa sobre isso e essa questão de utilidade ela é bastante relativa, mas toda cena tem que ter um propósito, seja pra alavancar a história, seja pra você conhecer mais sobre o personagem. E o meio do livro é o momento onde todas as cenas precisam ser úteis, porque senão você nunca vai sair daquilo. Você vai escrever, vai ter um monte de coisa que você pode cortar e você não chegou nos finalmente. Então vamos lá. Perguntas úteis que você pode se fazer e aí descobrir como é que você vai responder cada uma delas com cenas úteis na sua história. Minha primeira pergunta é: o seu personagem já sabe o que ele precisa saber pra enfrentar o desafio final? O desafio final vai depender um pouco de qual é a sua história. Por exemplo, em Amor Plus Size, o desafio final da Maitê é enfrentar ela mesma com relação ao garoto por quem ela tá apaixonada, descobrir-se bonita ali no meio, ter esse crescimento. Em As Bruxas de Oxford, o desafio final é a Malena contra todas as bruxas. Enfim, cada livro é como o seu próprio videogame. A gente tem um chefão final único. E você precisa se perguntar se o seu personagem tá preparado pra enfrentar esse chefão e vencer ou perder, dependendo de como for que você vai construir a tua história. Pergunte-se se ele já descobriu tudo que ele precisa sobre ele mesmo, se ele já tem as ferramentas que ele precisa pra enfrentar esse vilão. Ele já tem o conhecimento sobre por que essa pessoa é assim. Ele já tem o conhecimento de que armas ele pode usar pra derrotar essa situação. Ele já tem o conhecimento de quem são os amigos e os inimigos dele, ou isso é uma coisa que vai vir pro final. Enfim, é interessante você pensar em conhecimento, especialmente, né? Se o seu herói, o seu protagonista, independente de ser herói ou anti-herói, tem essas ferramentas necessárias pra chegar no final da história, no clímax da história e passar por aquilo, seja vencendo ou perdendo. Segunda pergunta: ele já conheceu quem ele precisa conhecer? Toda história é feita de vários personagens. Eu acho que eu nunca li um livro que é de um personagem só e que ele não tem contato com ninguém. A história é simplesmente ele trancado num quarto sem falar nem pensar com em nenhuma pessoa e tem zero contato humano, e você mantém aquela narrativa super assim. É legal você pensar em quem são as pessoas que o seu protagonista precisa conhecer pra chegar novamente no desafio final. Ele precisa conhecer o mentor, ele precisa conhecer o ajudante dele, ele precisa conhecer o próprio vilão, porque às vezes a jornada toda dele descobrir quem é esse vilão e quem é este antagonista, que pode ser uma situação ou uma pessoa. Seu protagonista já passou por isso, ele já sabe, novamente, as coisas que ele precisa saber, e ele já conheceu as pessoas que vão trazer essas informações pra ele. Pergunte-se isso, pergunte-se qual é a utilidade dos personagens que estão na sua história. Porque por mais que em livro a gente não tenha essa preocupação de, tipo, por exemplo, cinema, você só tem personagens que são relevantes, porque você não vai pagar por um ator que vai estar ali pra uma cena que pode ser completamente excluída. Apesar de que eu já vi muitos filmes
que fazem isso. Mas é importante você pensar que todo personagem, assim como toda cena, tem que ter a sua utilidade. Então, questione-se isso. Ele já conheceu todo mundo que ele precisa e essas pessoas já deram essas ferramentas necessárias pra ele? Terceira dica, você já deu dicas de qual vai ser o seu plot twist no final? Pra mim, toda história se divide em 2 clímaxes, né? Você tem o mais alto, que geralmente vem mais pro final da história, e você tem um ponto de virada que eu vou chegar lá, mais ou menos no meio. Mas é importante que você, mesmo tendo uma super reviravolta no final, você dê essas dicas desde o início. E dicas é pra construção de suspense, pra construção de um questionamento do nosso público leitor. E um questionamento do próprio protagonista. Quando você começa a dar dicas lá no começo e vai espalhando isso através das suas cenas úteis, através de diálogos, através de uma coisa que o seu protagonista acha, através de uma coisa que ele descobre, novamente, conhecimento. Por mais que seja uma mega reviravolta e o teu leitor seja pego completamente de surpresa, uma parte dele já tá desconfiada junto com o protagonista. Uma parte dele já tá pensando, tipo, eu acho que vai dar merda. E não tem nada mais legal do que você passar por isso junto com o seu leitor e ele ir construindo as suas próprias teorias. É assim que a gente faz isso, dando essas dicas e construindo esse suspense durante o meio do livro. Porque aí o leitor vai ficando interessado e ele quer saber de que maneira que aquilo vai acontecer. Se é da maneira como ele tá pensando, se vai ser uma coisa completamente diferente, se vai ser clichê ou não. Então essas dicas são o que ajudam a manter o interesse do leitor. Por fim, pra mim, tem essa questão de você já escreveu esse ponto de virada no meio. O ponto de virada, ele pode ser, novamente, várias coisas. Citando Amor Plus Size como exemplo, o primeiro ponto de virada da Maitê é quando ela é rejeitada numa festa de aniversário. Esse é um primeiro ponto de virada. Depois tem quando ela recebe o convite pra trabalhar como modelo. Cada livro tem os seus pontos de viradas específicos e é legal você pensar em quais são esses momentos que, tipo, você constrói essa tensão e você dá um soco na cara do leitor. Constrói a tensão, dá um soco na cara do leitor. Pensa no seu livro como uma montanha-russa. Você não tem uma montanha-russa que é só isso aqui, né? Você tem isso aqui, 10 minutos de linha reta e aí você tem uma subida e uma descida. Não, toda montanha-russa é feita de pequenas subidas e descidas. É aquele frio na barriga que te mantém, tipo, segurando a barra ali do carrinho toda hora, ou erguendo as mãos e gritando no ar, dependendo de como você encarar a montanha-russa. Quais são as subidas e descidas que você vai ter durante esse processo? E, de novo, todas essas coisas estão meio que interligadas ali, intercaladas. Você tem os momentos de virada de acordo com os conhecimentos que o seu protagonista vai adquirindo, de repente de acordo com os enfrentamentos que ele tem com esse, né, grande vilão, esse grande desafio durante a narrativa, não só no final. Pensa sobre isso. Você já fez todas essas coisas? Você já respondeu todas essas perguntas? E se não, de que maneira que você pode fazer isso com cenas úteis? Recomendo que vocês peguem algum livro que vocês já tenham lido, algum livro curtinho, enfim, algum livro que vocês conheçam bem e marquem esses momentos. Procurem quais são as cenas úteis, porque é uma coisa que ajuda muito a gente a ter uma noção maior de como outros autores estruturam a sua história e de como a gente pode imitar essas fórmulas para que o nosso livro dê certo. Espero ter ajudado. Na semana que vem vou voltar com dicas de como construir o final da sua história. Se vocês tiverem outras perguntas até lá, deixem aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo. E vocês podem me encontrar também nas redes sociais. A Maratona de Escrita tá acontecendo todos os dias com vídeos aqui no canal de segunda e sexta-feira. E quem quiser participar da Maratona de Escrita, dos sprints, dos desafios, pode acompanhar a gente na hashtag Maratona de Escrita lá no Twitter, porque todos os desafios são feitos por lá. Vejo vocês na sexta-feira então comigo de novo e todos esses dias no Twitter com outros desafios e sprints de escrita. Beijos, até mais!